Já imaginaste o choque que seria se a tua estrela latina favorita saísse do bloco operatório e tu pura e simplesmente mal conseguisses reconhecer quem ela é? Neste universo cintilante e impiedoso da fama, a beleza está longe de ser apenas uma dádiva natural. Tornou-se, na verdade, uma obsessão perigosa e consumidora. Desde pequenos retoques até desastres verdadeiramente chocantes, aqui estão algumas das piores cirurgias estéticas das estrelas latinas. E acredita em nós, o número 11 não vai desiludir. Inscreve-te já para não perderes a verdade nua e crua. A Irma Serrano não era apenas uma simples cantora de rancheiras. Ela era uma lenda viva, uma mulher destemida, que conquistou palcos, ecrãs e as manchetes desde os anos 60. A sua beleza feroz e desafiadora tornou-se parte integrante do seu próprio mito. Mas, enquanto a sua voz marcava gerações de forma tranquila, uma outra história bem mais sombria estava a ser escrita em frente ao espelho e sob as luzes frias e impiedosas do bloco operatório. Obcecada com a ideia de derrotar o tempo, a Irma iniciou um longo e conturbado romance com a cirurgia estética. Nariz, lábios, queixo-liftings faciais. Um procedimento atrás do outro, sem parar. Lentamente o seu rosto foi mudando, até ficar quase irreconhecível. A mulher que outrora hipnotizava o público começou a parecer uma versão transformada de si mesma, como se cada cirurgia apagasse um pedaço da Irma, que as pessoas recordavam com carinho. Sobrancelhas afiadas, traços endurecidos e uma expressão pouco natural tornaram-se a sua nova e estranha imagem de marca. Anos mais tarde, longe dos holofotes, ela acabou por aceitar o envelhecimento. Mas o mal já estava feito. Quando a luta contra o tempo se torna uma obsessão, o preço a pagar pode ser o teu próprio rosto. A Sandra Solamano era um rosto respeitado e querido na televisão chilena, uma atriz talentosa, habituada a ter a câmara como a sua amiga leal. Mas numa indústria onde a juventude é obrigatória e as rugas são tratadas como inimigas mortais, o medo de envelhecer começou lentamente a sussurrar-lhe ao ouvido. Em 2013, convencida de que seria algo simples e isento de riscos, ela aceitou submeter-se a um procedimento estético que prometia frescura e uma beleza natural. Disseram-lhe que era seguro, quase mágico, um tratamento de ambulatório fácil de fazer. A realidade, contudo, tinha outros planos bem diferentes reservados para ela. Pouco tempo depois, o rosto dela começou a mudar de forma alarmante. Biopolímeros, uma substância que não se dissolve, formaram caroços duros sob a pele, deformando a cara e causando dores constantes. O que era para ser apenas um pequeno retoque tornou-se um pesadelo interminável que durou 2 anos e a Sandra desapareceu do ecrã, perdida entre tratamentos falhados e o horror absoluto de não se reconhecer a si própria ao olhar-se ao espelho. Eventualmente, um especialista ajudou a recuperar parte do rosto. A história dela tornou-se um aviso brutal. Quando depositamos a confiança nas mãos erradas, o custo pode ser a nossa própria identidade. A Raquel Mancini foi uma daquelas jovens que a fama abraçou demasiado cedo, envolvendo-a num turbilhão intenso. Uma modelo argentina linda e bem-sucedida, rodeada pelos flashes das câmaras desde muito nova. Parecia que ela tinha tudo o que se podia desejar. No entanto, por trás dessa imagem perfeita, vivia uma insegurança profunda e uma autoestima frágil que ninguém notava quando as câmaras se desligavam. Porque no mundo do espetáculo ser admirada nem sempre significa sentir-se suficiente. Na sua busca incessante para melhorar aquilo que já era considerado belo, a Raquel submeteu-se a múltiplas cirurgias estéticas. Cada procedimento prometia correção, perfeição e um controle absoluto sobre a aparência. Mas em 1996, o corpo dela disse basta. Após uma lipoaspiração, sofreu uma complicação grave que a deixou em coma. À beira da morte, o glamour desapareceu em segundos, sendo substituído por hospitais, medo e silêncio. Ela sobreviveu e compreendeu a verdade com uma clareza brutal. Hoje,
ela jura nunca mais voltar à cirurgia, a menos que a própria vida o exija. Por vezes, a cirurgia não corrige uma falha física. Revela, sim, uma ferida interior muito mais profunda. Durante anos, o Alfredo Palacios foi conhecido como o estilista das estrelas. Um homem que na televisão mexicana representava poder, acesso e puro glamour. As celebridades recorriam a ele para polir a imagem, para parecerem mais jovens, relevantes e impecáveis diante das câmeras. Mas, enquanto ensinava os outros a enfrentar o tempo, o Alfredo travava secretamente a sua própria guerra contra o envelhecimento. Uma batalha silenciosa que aos poucos começou a transparecer no seu rosto. Com o passar do tempo, a sua obsessão pela juventude tornou-se impossível de esconder. Botox, retoques intermináveis e idas repetidas ao bloco operatório transformaram as suas feições até ficarem quase irreconhecíveis. Aquilo que começou como pequenas e súbitas melhorias acabou num rosto rígido e inchado, muito longe do aspecto natural que ele outrora defendia. Paradoxalmente, o mestre da imagem começou a perder a sua própria, tornando-se alvo de comentários, piadas e especulação. A ironia atingiu o auge quando ele apresentou um programa de rádio chamado Saúde e Beleza, dando conselhos enquanto o seu próprio rosto contava uma história muito diferente. No mundo do espetáculo, a linha entre o autocuidado e o desaparecimento é muito tênue, e o Alfredo cruzou-a sem sequer se aperceber. Se esta história do Alfredo Palacios te cativou desde o primeiro segundo, comenta com o número 1 e diz-me o que mais te impactou nesta trajetória. A Sabrina Sabrok construiu a sua fama com base no puro e inegável impacto visual. Desde as suas primeiras aparições, era óbvio que ela não tinha qualquer intenção de passar despercebida. A modelo argentina levou o exagero ao limite e transformou o seu corpo num espetáculo constante. A sua obsessão em chocar o mundo levou-a a ser reconhecida globalmente como a mulher com os maiores seios do planeta. Um recorde que a colocou no centro das atenções e fez soar alarmes médicos muito sérios. Em 2006, os seus implantes atingiram um peso aproximado de 7 quilos, um número tão impressionante quanto perigoso para a saúde. Os médicos avisaram-na sobre os riscos reais, danos graves na coluna, problemas de saúde irreversíveis, e até a possibilidade de acabar numa cadeira de rodas, se não os reduzisse. Mas, para a Sabrina, o busto já não era apenas parte do seu corpo. Era a sua marca, a sua fama, a sua identidade. Com o tempo, o custo físico e emocional tornou-se inegável. O corpo começou a sofrer, e os avisos transformaram-se em ameaças concretas. A história dela continua a ser um dos casos mais extremos. No mundo do espetáculo, quando o corpo se torna a própria identidade, quem é que se atreve a abdicar dele, mesmo quando a própria vida está em jogo? Se este vídeo for do vosso agrado, por favor comentem com o número 1. Se por outro lado não gostarem, escrevam um 0. A vossa opinião é verdadeiramente muito valiosa para mim. Alejandra Guzmán foi durante longos anos um ícone absoluto de rebeldia, sensualidade e poder feminino no panorama da música mexicana. Dona de um corpo invejável e de uma atitude indomável, ela parecia ter o mundo a seus pés. No entanto, até as mulheres mais fortes podem cair na armadilha dos padrões de beleza inatingíveis. No ano de 2009, decidida a aperfeiçoar a sua figura, Alejandra tomou uma decisão drástica que mudaria a sua vida para todo o sempre. Injeções de polímeros nos glúteos. Aquilo que prometia realçar a sua beleza transformou-se subitamente num verdadeiro pesadelo. Em poucos meses, surgiram caroços, inchaço severo e dores intensas. A situação agravou-se rapidamente, forçando-a a uma longa cadeia de intervenções cirúrgicas para tentar reparar os danos. No total, foram quase 40 operações, algumas delas de emergência absoluta. Mais do que uma vez, ela esteve tragicamente à beira da morte, enfrentando artérias rompidas e infecções graves. Com o risco real de perder uma perna,
Ela admitiu que houve momentos em que quis desistir exausta de lutar contra um corpo que já não reconhecia como seu. Anos mais tarde, regressou com alterações faciais visíveis, desencadeando uma nova e impiedosa vaga de críticas por parte do público e da imprensa. Desta vez, ela não arriscou a vida, mas arriscou a sua própria imagem. No mundo do espetáculo, mesmo depois de sobreviver à cirurgia, o julgamento alheio nunca cessa. Susana Giménez tornou-se a diva suprema da televisão argentina, uma figura incontornável. Uma mulher que construiu mais de 5 décadas de fama, baseada no carisma, no glamour e numa presença que atravessou várias gerações. O seu rosto era outrora tão icônico quanto o seu riso e a sua voz. Mas enquanto o público acreditava que ela era eterna, Susana tomou uma decisão audaciosa de não deixar o tempo vencer. Ao longo dos anos, admitiu abertamente múltiplas cirurgias desde o nariz e pálpebras até liftings faciais e diversos procedimentos corporais. A lista continuou a crescer, e ela chegou mesmo a brincar, dizendo que preferia o ambiente do bloco operatório ao do ginásio. Nunca ficou desfigurada, é certo, mas cada intervenção acrescentou uma certa rigidez e apagou um pouco da espontaneidade natural das suas expressões. Hoje, já com mais de 70 anos, continua imponente, mas o seu rosto já não se move como antigamente. A história dela não é uma tragédia, mas sim um aviso sério. Quando a beleza se torna uma obsessão, o espelho acaba sempre por cobrar um preço elevado. Durante décadas, Verônica Castro foi um dos rostos mais queridos e adorados das telenovelas mexicanas. A sua beleza marcante, o olhar intenso e o sorriso inconfundível transformaram-na num verdadeiro ícone televisivo. Para milhões de espectadores, o seu rosto simbolizava romance, elegância e sucesso. Aquele tipo de imagem que parecia estar congelada no tempo. Mas o tempo, como sempre, tinha outros planos reservados. À medida que os anos passavam, aquela imagem familiar começou a alterar-se de formas que ninguém esperava. Nas suas aparições públicas mais recentes, a transformação foi impossível de ignorar. As câmeras, sempre impiedosas, captaram um rosto que parecia diferente daquele que as pessoas recordavam com carinho. Isto gerou comentários intermináveis, comparações e especulações no mundo do espetáculo, onde a beleza é a moeda de troca suprema e a juventude é a lei não oficial. Nem mesmo as lendas conseguem esconder-se totalmente dos holofotes. Será esta transformação chocante e inspiradora, ou apenas a prova de que o tempo vence sempre? O espelho nunca mente e as câmaras também não. Fabián Lavalle, mais conhecido como Fabiru X, foi um dos rostos mais visíveis da televisão mexicana. Controverso, carismático e sempre rodeado de escândalos que, curiosamente, nunca eram os seus próprios. Ele parecia intocável, a sua imagem foi construída sobre uma ideia de juventude eterna, energia inesgotável e um rosto que, segundo ele, o tempo nunca tinha tocado. Mas pouco a pouco o seu rosto começou a contar uma história bem diferente e reveladora. Primeiro foram mudanças súbitas, depois tornaram-se óbvias com a pele demasiado esticada, traços rígidos e expressões que já não pareciam naturais. Lavalle insistia que nunca tinha feito cirurgias, culpando tudo no ácido hialurônico, na disciplina e num estilo de vida saudável. Contudo, no mundo do espetáculo, onde as câmaras nunca mentem, poucos acreditaram nele. Rinoplastias, liftings faciais e fios tensores eram sussurrados por todo o lado. O homem que expunha os segredos dos outros tornou-se ele próprio a manchete. Inscrevam-se agora e fiquem conosco. E lembrem-se, não continuem a assistir se não estiverem preparados para descobrir verdades inesperadas sobre os vossos ídolos. Desde o início, Ricardo Forte foi o excesso em forma humana, um milionário, uma estrela mediática, um herdeiro e um espetáculo permanente na televisão argentina. Ele construiu a sua personagem baseada no luxo, no escândalo e numa imagem destinada a intimidar e a seduzir. Mas, por trás dessa personagem extravagante, vivia uma obsessão silenciosa. Ele não conseguia aceitar-se como era.
Para Forte, o seu corpo era um projeto interminável. Submeteu-se a 27 cirurgias estéticas. Remodelou o maxilar, refinou o nariz, colocou implantes nas bochechas e lábios, remodelou o tronco e até alterou os calcanhares para ganhar altura. Quase nada restou do seu rosto original. Essa obsessão teve um custo brutal, traduzido em dores crônicas, problemas de saúde e uma dependência total de medicamentos. Ricardo falava frequentemente de poder e sucesso, mas o seu corpo contava uma história totalmente diferente. E quando a sua vida terminou demasiado cedo, restou uma pergunta perturbadora. Se o dinheiro podia mudar tudo, por que razão não conseguiu fazê-lo sentir-se completo? Se acham que a beleza vale qualquer preço, parem de ver agora mesmo. Lin May foi um dos rostos mais provocadores e magnéticos do entretenimento mexicano. Uma dançarina exótica e uma estrela inegável. Ela construiu a sua imagem baseada na sensualidade, no poder de palco e numa beleza que parecia não precisar de qualquer correção. Mas por trás de todo aquele brilho e glamour, escondia-se uma das histórias mais negras e trágicas da cirurgia estética no mundo do espetáculo latino. Jovem e cheia de inocência, a Lin May acabou por cair nas mãos de um suposto profissional que lhe prometeu um procedimento simples para preservar a sua beleza. Disseram-lhe que iria receber injeções de colagênio, mas a verdade é que nunca foi colagênio. Lentamente o seu rosto começou a inchar, a deformar-se e a perder completamente a sua forma original. Mais tarde, revelou-se que lhe tinham injetado óleo, uma substância incompatível com o corpo humano, destruindo a sua aparência a partir de dentro. O que se seguiu foi um pesadelo silencioso, anos a fio de cirurgias tentativas desesperadas para remover aquele material, cicatrizes visíveis e um rosto que nunca mais voltou a ser o que era. A história dela permanece como um aviso brutal para todos nós. Nem tudo aquilo que promete beleza é, na verdade, algo que nos faz bem. Se a história dramática da Lin May te impactou, deixa um 5 nos comentários. Se não te tocou, escreve-nos um 0. Agradecemos imenso a tua sinceridade. No início da década de 1990, a Carmen Campuzano era considerada uma das mulheres mais deslumbrantes do mundo do espetáculo mexicano. O rosto dela dominava as passereles, as revistas e os ecrãs de televisão, e o seu nome era um verdadeiro sinônimo de glamour e sucesso absoluto. Mas neste mundo cruel da fama, a beleza nunca tem permissão para envelhecer de forma tranquila e sossegada. Ela é vigiada e exigida a toda a hora, e quando muda, torna-se suspeita. Com o tempo, o público notou uma transformação perturbadora, especialmente no seu nariz. À medida que a mudança se tornava impossível de esconder, a Carmen ofereceu uma explicação que parecia convincente. Alegou que a deformidade foi causada por leptospirose, uma doença bacteriana contraída através de água ou solos contaminados. E durante algum tempo, essa história funcionou como um escudo contra as críticas. Mais tarde, a versão mudou outra vez. Agora já se falava em acidentes trágicos e não numa doença. As contradições multiplicavam-se enquanto os rumores cresciam em sussurros. O ponto de viragem deu-se quando o seu ex-companheiro, Andrés Garcia, sugeriu publicamente que a causa real não eram bactérias nenhumas. Aquela declaração explodiu como uma bomba. Após múltiplas cirurgias, a Carmen anunciou um último procedimento para tentar ficar como sempre sonhou. Mas no mundo do espetáculo mesmo, quando um rosto é reconstruído, a dúvida sobrevive sempre, e a verdade pode nunca vir totalmente ao de cima. Falar da Suzy Dias é falar de escândalo puro de uma vida vivida completamente sem filtros nem medos. Ícone mediático, ex-deputada, bailarina, atriz e uma figura que é simplesmente impossível de ignorar. A Suzy transformou toda a sua existência num espetáculo permanente. Desde os anos 80, o seu rosto angelical e o seu corpo marcante lançaram-na para a fama, mas também a empurraram para uma lógica televisiva implacável. Estar bonita não é opcional, é absolutamente obrigatório.
Ao longo dos anos, a Suzy admitiu abertamente ter feito mais de 10 cirurgias plásticas no rosto e no corpo. Nariz, lábios, liftings faciais e retoques intermináveis transformaram lentamente a sua aparência até ela se tornar quase irreconhecível. Ao contrário de outras histórias, aqui não houve desastres médicos dramáticos, mas houve uma consequência silenciosa: o desaparecimento do rosto que o público adorava. Hoje, na casa dos 50 anos, a Suzy não mostra qualquer arrependimento. Ela fala das suas cirurgias com humor e orgulho, defendendo com unhas e dentes o seu direito de aproveitar a vida livremente. Durante décadas, a Lucía Méndez foi o rosto imaculado das telenovelas mexicanas. Uma diva cujo glamour, sensualidade e beleza pareciam imunes ao tempo. Atriz-cantora ícone. A imagem dela tornou-se um símbolo de sucesso e sofisticação para milhões de pessoas. Mas até as lendas sentem medo quando o espelho começa a mudar. E no mundo do espetáculo, esse medo leva muitas vezes diretamente à sala de operações. A Lucía admitiu que recorreu a procedimentos estéticos e a um lifting facial para conseguir manter-se relevante na indústria, insistindo sempre que eram apenas pequenos ajustes. Contudo, as câmaras contavam outra história. Traços tensos, expressões rígidas e um nariz que não ficou nada como ela esperava. Mais tarde, confessou abertamente o seu arrependimento, chamando-lhe um dos seus maiores erros. Com o tempo, os efeitos da cirurgia tornaram-se impossíveis de esconder. Em vez de continuar a negar, a Lucía avisou o mundo de que nem tudo se pode consertar com um bisturi. Hoje, já depois dos 60 anos, ela insiste que a aceitação importa mais que a perfeição. Quando a juventude vira obsessão, nem a fama garante um final feliz. Tu gostas dela? Deixa um coração nos comentários e diz-nos o que achas. O Jorge Carruagem era conhecido não só pela sua carreira no boxe e ambições políticas, mas por uma imagem desenhada para impressionar. 12 vitórias por nocaute, 0 derrotas oficiais e exposição mediática constante faziam com que ele parecesse imparável. No entanto, quando voltou ao ringue, após 10 anos, não foi a técnica que chocou o público, mas sim o corpo. O impacto foi imediato. Implantes peitorais óbvios e músculos artificiais geraram risos e incredulidade por todas as redes sociais e na imprensa. O que devia projetar poder acabou por levantar dúvidas. Pouco depois, o rosto dele também mudou com um exagero. Na operação ao nariz, implantes nas bochechas e preenchimentos que o deixaram com ar inchado e congelado. A transformação tornou-se um tema de conversa permanente. O lutador que antes intimidava oponentes, agora deixava o público confuso e perplexo. Entre músculos artificiais e traços alterados, restou apenas uma pergunta. Quando a força é construída por um bisturi, o que resta do verdadeiro guerreiro que ele foi um dia? Obrigado por ficares até ao fim e te juntares a nós nesta história. Jorge Carruagem, escrevam o número 2 na caixa de comentários para sabermos que continuam aí desse lado conosco. Porque para lá de todo o brilho do glamour e dos flashes constantes das câmaras, cada rosto esconde um segredo profundo e uma história que jamais deveriam ter visto. Houve quem perseguisse a ilusão da beleza. Houve quem travasse uma batalha perdida contra o tempo. E alguns acabaram por pagar um preço demasiado elevado, sobre o qual ninguém tem coragem de falar abertamente. Se estas histórias chocantes vos apanharam de surpresa, então não saiam daí, pois o que vamos contar a seguir poderá alterar radicalmente a maneira como olham para os vossos ídolos favoritos para sempre. E se tem aquele fascínio por desenterrar a verdade nua e crua por trás da fama, não se esqueçam de clicar em subscrever e venham acompanhar-nos na nossa próxima revelação explosiva.